Fala galera do Aras Concurso, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje aqui, dando continuidade ao nosso conteúdo da UFES, estamos na semana 1, concurso aí da UFES 2022 para técnico administrativo. Vamos para o dia 4. Hoje nós vamos falar sobre Lei 8.112, nas formas de provimento e de vacância do artigo 24 a 35. Vamos falar dos conhecimentos específicos aí, as estruturas organizacionais, e em português, classes de palavras, no caso, o adjetivo. E o galo não para de cantar. Não tem um vídeo que não saia com esse galo cantando. E não é meu, não, é de algum vizinho aí. Mas vamos lá, gente, vamos para nosso conteúdo. Esqueça um galo. Aí, observe que nós já estamos no quarto dia, já aprendemos bastante coisa. No dia 3 já resolvemos exercícios. E agora, no dia 4, vamos dar continuidade. Então, Lei 8.112, formas de provimento e de vacância, artigo 24 a 35. Vamos que vamos. Agora a gente vai falar aqui das formas de provimento, começando pela readaptação. Artigo 24 fala da readaptação. É a investidura do servidor público em cargo e atribuições e responsabilidades compatíveis com, olha aqui, a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Vamos imaginar aí um servidor que sofreu um acidente e não pode mais se locomover. E seu trabalho tem que ser um trabalho se locomovendo. Por exemplo, não é federal, mas vamos pensar aqui num carteiro. O carteiro entregava a carta. Sofreu um acidente, não pode entregar a carta. Pode estar saindo mais na rua. Então, ele poderia ser readaptado e trabalhar dentro da parte administrativa. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a readaptação é a investidura no cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, nesse caso, o servidor será readaptado. Ele vai ser colocado em um cargo semelhante, só que ele não tenha seja compatível ali com a limitação que ele tenha sofrido. Se julgado incapaz, se o servidor sofreu um acidente, uma limitação, e é incapaz, ele não tem como ser readaptado, o readaptado será aposentado. Então, testou ele lá em outro cargo, não deu certo, ele vai ser aposentado. Okay? A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade, equivalência de vencimentos. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Então, tem que ser um cargo compatível, né? Nível de escolaridade, equivalência de vencimentos. E se não tiver cargo? Se não tiver cargo, ele vai ficar ali exercendo suas atribuições como excedente. Não ajuda um, ajuda outro, até surgir uma vaga, beleza? Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, o servidor aposentado, ele vai voltar a trabalhar. Isso pode acontecer de algumas formas. Primeiro, por invalidez, quando o servidor foi aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos para a aposentadoria. Vamos lá, esse servidor aqui sofreu um acidente, ele teve uma limitação física, por exemplo. Ele foi readaptado, mas não deu certo, ele foi julgado incapaz, foi aposentado. E aí, depois, ele ficou bom. A junta médica oficial declarou que o motivo da aposentadoria dele era insubsistente, não existia mais. Logo, ele tem que ser revertido, vai sofrer reversão, vai voltar a trabalhar, beleza? Então, essa é uma forma da reversão. A reversão também pode ocorrer no interesse da administração. Ou seja, o servidor público aposentado pode voltar a trabalhar no interesse da administração, desde que ele tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor tenha que estar estável na atividade, já tenha que ter passado o período de estágio probatório, e a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. E, por último, tem que haver cargo vago. Então, nessas condições, se a administração achar interessante, ela pode solicitar aí o retorno
do aposentado, beleza? A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Isso é óbvio, né? O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Como é isso? No inciso 1 fala do servidor aposentado por invalidez. A junta médica oficial declara insubsistentes os motivos da aposentadoria. Ele volta. Não tem cargo vago. O cargo está provido, está ocupado. O servidor vai ficar ali trabalhando como excedente. Beleza? O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, incluindo as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente a aposentadoria. Ele vai voltar a receber normal, ok? O servidor que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. E o Poder Executivo regulamentará o disposto nesse artigo. Por último, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos. Se ele já completou 70 anos, ele não poderá ser revertido. Beleza? Outra forma de provimento é a reintegração. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão. Então, pense, reintegração, demissão. A demissão dele foi invalidada por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Por quê que foi ressarcida todas as vantagens? Porque ele foi demitido injustamente. Se ele foi demitido injustamente, ele tem que receber tudo de volta, ok? Então, reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Ele fica em casa, em disponibilidade, esperando ser aproveitado. Já vamos falar sobre isso. Encontrando provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Vamos lá. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. É assim. Eu tenho aqui esse servidor A. Aí ele foi demitido e saiu desse cargo. Esse cargo ficou vago. Aí o servidor B, o servidor aqui B, vai e ocupa esse cargo. Ele pode ter sido promovido, por exemplo, e ocupa esse cargo. E aí, se ele ocupar esse cargo, e essa demissão for dita injusta, for dita que é ilegal, o que é que vai acontecer? O servidor A vai retornar. E quando ele retornar, o B vai estar ocupando o lugar dele. Aí, o que é que vai acontecer com esse B? Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Vai voltar para o seu cargo original. Ok? Sem direito à indenização. Mas se o cargo original tiver algum problema, ele pode ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, beleza? Então, é assim. Servidor reintegrado, o outro que está ocupando o lugar dele vai ser reconduzido, vai ser aproveitado em outro cargo ou será posto em disponibilidade. Outra forma de provimento é a recondução. Quando é que vai ocorrer a recondução? Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Isso acontece por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Lembra quando a gente falou lá que se o servidor ele reprova em um estágio probatório,
esse servidor aqui, ele já era servidor nesse cargo aqui, ó. Ele já era servidor aqui. Mas ele passou em um outro concurso. E aí foi fazer o estágio probatório. Reprovou no estágio probatório. Então, ele será reconduzido ao seu cargo anteriormente ocupado. Então, quando ocorre a inabilitação do servidor no estágio probatório, relevante relativo a outro cargo, o servidor será reconduzido, ok? E a reintegração do anterior, como a gente estava falando agora. Se o servidor foi demitido e essa demissão foi invalidada, ele vai ser reintegrado. Se tem alguém ocupando o cargo dele, esse alguém vai ser reconduzido. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 30. Forma de provimento, agora falando da disponibilidade e aproveitamento. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento, obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, o servidor que está em disponibilidade, seu cargo foi extinto, aconteceu alguma coisa, ele está em disponibilidade, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar à atividade por meio do aproveitamento. E isso é obrigatório, ok? Surgir um cargo vago, ele vai ser aproveitado. O órgão central do sistema de pessoal civil determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade e em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública. Então, determinará aqui o imediato aproveitamento, o órgão do sistema de pessoa civil. Na hipótese prevista no parágrafo 3 do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sobre a responsabilidade do órgão central do sistema de pessoal civil da administração federal, o CIPEC, até o seu adequado aproveitamento. Aqui está o artigo 37, o parágrafo 3. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Então, se o cargo foi extinto, ocorreu uma reorganização, o cargo foi declarado desnecessário, o servidor será colocado em disponibilidade e depois será aproveitado. Beleza? Se tornará sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Agora, falando dos conhecimentos específicos, vamos falar de estrutura organizacional. Muito interessante esse assunto, muito bom da gente estar ligado. Primeira coisa, vamos entender o que são estruturas organizacionais. A estrutura organizacional constitui a forma pela qual as atividades organizacionais são estabelecidas, divididas e organizadas. Um conceito interessante a ser levado em conta aí para a prova são as estruturas mecanicistas, que são mais rígidas, e as estruturas orgânicas, que são mais flexíveis. Ou seja, você pode dar uma variada ali na sua estrutura organizacional, ok? Chiavenato também ele traz aí uma ideia de racionalidade nas estruturas organizacionais. Isso acontece porque nenhuma estrutura é igual à outra, não é exatamente igual à outra. Por isso que elas vão estabelecer e organizar sua estrutura de acordo com as diversidades, com as especificidades, peculiaridades. Nenhuma organização é igual, exatamente igual à outra. Existem padrões, mas sempre tem que ter uma diferença ali, um ajuste por conta das peculiaridades, ok? Outra coisa importante é saber que existem dois tipos de estrutura. Uma estrutura formal, que é representada pelo organograma, que é um desenho. O organograma é um desenho da organização, ok? E como a organização ela é distribuída. E nesse desenho você vai ver os níveis
hierárquicos, a cadeia de comando, a divisão do trabalho da organização e também a estrutura informal, que essa não aparece no organograma. A estrutura informal, ela se forma espontaneamente, em decorrência das interações dos empregados. Então, as formas, os grupos informais, a interação social, o comportamento social, tudo isso está também dentro da organização, mas não é apresentado no organograma. Belezinha? Vamos mais. Centralização e descentralização. Estruturas organizacionais possuem graus diferentes de descentralização e de centralização. As estruturas centralizadas, elas mantêm ali a concentração da tomada de decisão nos níveis mais altos da empresa, ok? Em apenas uma pessoa ou poucas pessoas. Então, ou uma ou poucas pessoas tomam as decisões. Isso é indicado para uma estrutura de tamanho reduzido. Por quê? Porque se o tamanho é reduzido, os problemas serão menores. Quanto mais problema, mais difícil de uma pessoa só resolver, né? Isso proporciona a economia de escala, porque facilita o gerenciamento dos recursos da empresa. Claro, só uma pessoa está tomando decisão, pessoa do alto escalão vai se preocupar com o uso dos recursos, com quanto vai gastar. Isso proporciona também maior controle em relação à execução do trabalho. A padronização, pois só uma pessoa ou poucas pessoas estão decidindo. E as decisões são também mais seguras, né? Porque o alto escalão está tomando a decisão. A desvantagem é que isso é lento, é um processo muito lento. Imagine você, chega lá uma pessoa, você é um funcionário em uma organização, chega uma pessoa pedindo desconto, você não sabe se pode dar desconto ou não, aí vai falar com o chefe. Aí já é um processo mais lento. Imagine se você já pudesse resolver aquele problema. Então, a descentralização vai ser isso aí, você vai ter essa autonomia. E a gente vai falar agora da descentralização. A descentralização vem de um desenho estrutural que a prestigie mediante a reorganização das tarefas, levando com elas, além da tarefa, a execução e a responsabilidade. Então, você tem agora a tarefa de executar e tem a responsabilidade sobre aquela tarefa, ok? A descentralização significa distribuir o poder de decisão ao longo de níveis hierárquicos, chegando até os níveis mais baixos. Todo mundo vai decidir, ok? Isso agiliza o processo com tomadas de decisões mais próximas aos fatos. O fato ocorreu aqui, a decisão será tomada aqui, rapidamente, ok? Isso conserva também a riqueza de detalhes dos fatos ocorridos e da solução dos empregados. Isso dá ao empregado o que é chamado de empowerment ou empoderamento, porque o empregado fica mais comprometido, ele se sente empoderado, ele toma decisões, ok? Os empregados terão sua criatividade e independência estimulados, eles se sentem mais valorizados e têm um senso de identidade como equipe, faz parte da organização. No entanto, a descentralização também tem desvantagens. Dentre elas, destacam-se a perda de uniformidade e padronização nas decisões. Por quê? Porque várias pessoas vão estar tomando decisões, então não serão decisões padronizadas, tudo certinho. Duplicidade de utilização de recursos. Por quê? Às vezes duas pessoas fazem a mesma coisa e acabam gastando esse recurso. E maior necessidade de controle. Porque se as pessoas estão tomando decisões sozinhas, então você tem que estar ali atento, controlando. Então é isso a centralização e a descentralização. Falando agora de amplitude de controle ou amplitude administrativa, eu vou resumir esse slide. A amplitude de controle, ela tem a ver com a quantidade de colaboradores que estão sob a supervisão do chefe. Ou seja, se você tem mais colaboradores, você vai ter uma amplitude de controle maior. Se você tem menos colaboradores sobre sua supervisão, você tem uma amplitude de controle menor. Simples assim. Quanto mais empregados estiverem sob o seu controle, maior a sua amplitude de controle. Quanto menos empregados estiverem sob o seu controle, menor a sua amplitude de controle. E caia isso mesmo na prova, ok? Então é bem tranquilo. Aí, na medida que você vai subindo na organização, na estrutura organizacional,
a quantidade de colaboradores sobre o seu controle vai diminuindo. Sobre o seu controle vai diminuindo. Ou seja, à medida que se sobe na estrutura organizacional, vai lá para o nível mais alto, o nível estratégico, a amplitude de controle vai diminuindo, beleza? E à medida que vai descendo, a amplitude de controle vai aumentando, porque o supervisor tem muitos colaboradores sobre o seu domínio, sobre o seu controle. E já o chefão lá em cima tem poucas pessoas para ele mandar, ok? Então é isso. Isso quer dizer que os funcionários do nível estratégico, nível mais alto, controlam menos pessoas, já os de nível operacional, nível mais baixo, controlam mais pessoas. Continuando, aí aqui a gente, falando ainda de amplitude de controle, a gente pode pensar aqui nas estruturas que são mais altas, ou verticalizadas, ou achatadas e horizontalizadas. Você vai pensar em alto, um prédio alto, ok? Um prédio alto e um prédio menor, mas mais largo. Então, tem esses dois processos. Quantos mais níveis hierárquicos a organização possuir, mais verticalizada ela será. O que gera, ou seja, ela é mais alta, né? O que geralmente indica baixa amplitude de controle. Porque se tem mais níveis, vai ter mais chefes mandando em menos pessoas, ok? Mais chefes mandando em menos pessoas. O contrário também é verdadeiro. Quanto menos níveis hierárquicos houver, mais achatada será a organização, com maior amplitude de controle, ok? Então, vai ter menos chefes e mais subordinados, mais colaboradores no controle daquele chefe, ou sob o controle daquele chefe, ok? Uma estrutura com baixa amplitude administrativa possui custos administrativos maiores. Por quê? Se ela tem baixa amplitude administrativa, amplitude de controle, o que é que acontece? Vai ter um chefe, ou mais chefes para menos subordinados. Então, vai ter mais gasto. Quanto mais chefes você tem, mais dinheiro você gasta. No entanto, tem como vantagem o fato de o chefe poder dar maior atenção a cada subordinado. Se a amplitude de controle é menor, o chefe... Aí você pode pensar numa sala de aula. Um professor, ele com 40 alunos na sala, ele tem uma amplitude de controle muito grande. Mas para dar atenção a 40 é muito difícil. E um professor com amplitude de controle menor, com 20 pessoas, 20 alunos, por exemplo, ele tem como dar atenção maior a cada aluno, ok? Então, é assim que você vai analisar aí a amplitude de controle em estruturas verticalizadas, que tem mais níveis hierárquicos, ou estruturas altas, e estruturas achatadas, que tem menos níveis hierárquicos, que são as horizontalizadas, ok? Achatadas e horizontalizadas são sinônimos. E aí, estão entendendo? A amplitude de controle alta é indicada para organizações em que a autonomia e a criatividade dos empregados são incentivadas. Que o chefe não vai precisar tá no pé mandando fazer cada parte, ok? E a amplitude de controle baixa são para organizações aí que precisa que o chefe esteja ali mandando fazer cada coisa. Tudo o chefe decide. Beleza? Então vamos mais. Os tipos de estruturas. Gente, a gente vai ver 4 tipos de estrutura. Estrutura linear, a estrutura funcional, a linha staff, nós vamos ver esse desenho, e a estrutura em rede. A estrutura linear, a gente vai até olhar essa imagem aqui. A linear, tá vendo essas linhas? Essas linhas significam que um está mandando no outro, ok? O diretor manda nas gerências, as gerências mandam na execução. E os que estão no mesmo nível não mandam em ninguém. Ou, desculpa, o que estão no mesmo nível não manda em ninguém, porque um não vai mandar no outro. Mas o que está no nível de cima vai mandar no nível de baixo, ok? Então, a gerência A não manda na gerência B. A execução A não manda na execução B. Agora, o diretor manda aí em todo mundo. Então, essa estrutura em linha, essas linhas indicam justamente as hierarquias. Quem manda em quem. Quem está no mesmo nível ali, não vai ser, um não vai mandar no outro. Então, essa estrutura em linha, ela é conhecida pela unidade de comando, com cada subordinado reportando-se ao único chefe. Voltando lá na imagem, a estrutura em linha aí. A gerência vai reportar quem? Ao diretor. A gerência B vai reportar quem? Ao diretor. A execução A vai se reportar quem? A gerência A.
A execução B vai se reportar a quem? A gerência B. Então, cada um vai se reportar a um único chefe. Aí você tem que pensar nisso. Estrutura linear, unidade de comando, ok? Trata-se de um tipo de estrutura altamente centralizado, em que as decisões são tomadas por uma autoridade máxima, do nível hierárquico mais elevado da organização. Portanto, essa autoridade máxima decide sobre várias especialidades diferentes da organização. Ela é indicada para ambientes altamente estáveis, ok? Altamente estáveis. Então, vamos mais. Estrutura funcional agora. Trata de uma estrutura mais comum a ser encontrada. Caracteriza-se pelo fato de cada subordinado reportar-se a mais de um chefe, cada um deles na sua área de atuação, não havendo, portanto, unidade de comando. Vamos lá na imagem? Veja aqui, ó. Opa. Veja que tem um diretor que manda em todo mundo aí, mas, como é uma estrutura funcional, essa execução A, ele vai se reportar à gerência A, que é quando for de acordo com sua função. Vamos pensar aqui a função financeiro. Olha aqui, ó. Olha os exemplos. Financeiro e recursos humanos. Vamos pensar aqui que a gerência A é o financeiro e a gerência B é os recursos humanos. Então, essa execução A, ela vai se reportar à gerência A quando falar de financeiro. Quando for a função de recursos humanos, ela vai se reportar à gerência B. Então, tanto a gerência A quanto a gerência B podem mandar na execução A, ok? Já a execução B, também, quando for falar de recursos humanos, vai se reportar a um, quando for falar de financeiro, se reporta a outro. Então, veja que não tem unidade de comando. A execução A e a execução B, elas vão se reportar tanto a gerência A quanto a gerência B, beleza? Porque aí vai depender da função. Como o próprio nome sugere, esta estrutura é caracterizada pela divisão nas funções organizacionais, como recursos humanos, financeiros, dentre outros. Promove a especialização dos funcionários em sua especialidade, mas dificulta a coordenação entre os departamentos e a visualização dos objetivos organizacionais. Por quê? Porque cada departamento vai ficar responsável pela sua função. Talvez não haja uma coordenação, não haja um pensamento ali coletivo. Não, vou resolver o meu e pronto. Os outros que se danem. Então, por isso que tem esse problema. E a linha staff, que é a próxima, as posições de linha continuam existindo, representando a supervisão direta sobre o funcionário. Vamos botar lá na imagem? Então, veja aí que o diretor está mandando na gerência A e a gerência A está mandando aqui na execução, na gerência B, né? E a gerência B está mandando na execução B, beleza? Aí, mas existe o staff. Existe o staff. O que é o staff? A posição de funcionário assume caráter de staff, ou seja, consultoria, apoio, suporte e recomendações relativas à sua área de especialização. Nesse caso, não, as posições funcionais não vão mandar diretamente, elas vão estar ali na posição de assessores, como aparece aqui o staff, a assessoria, ok? Voltando aqui, então, ainda os órgãos de staff costumam ficar diretamente ligados à alta administração, funcionando como consultores dela em sua respectiva área. Então, a administração aqui, por exemplo, quer tomar uma decisão. O diretor quer tomar uma decisão ali, então vai se reportar ali, falar com o financeiro, com o staff do financeiro, falar com o staff do marketing, ou staff do... Qual outro exemplo aqui que a gente estava usando? De recursos humanos. Então, são como staff. Mas quem toma a decisão é a alta cúpula lá em cima, beleza? Tem como desvantagem a possibilidade de gerar disputa de autoridade e conflitos entre a autoridade de linha e o staff, em decorrência da possível ambiguidade de orientações a subordinados. Então, ó, o staff está orientando uma coisa e talvez o diretor orientando outra. Aí gera essa dificuldade, ok?
Então, veja, o diretor toma as decisões lá em cima, manda em todo mundo. Aí a gerência recebe a ordem, mas pode consultar ao staff. E aí depois faz a execução. O staff são as funções, né? E tem também a última aqui, que é a estrutura em rede, que são caracterizadas pela sua flexibilidade e adaptabilidade, pois permitem a reorganização e a reestruturação com relativa agilidade, buscando adaptar-se a ambientes extremamente dinâmicos. Então, falou aí numa estrutura organizacional dinâmica, pense em estrutura de rede, porque ela pode variar de acordo com o ambiente. Troca a tradicional rigidez departamental pela lógica da adaptação e mobilidade, utilizando-se maciçamente a tecnologia com a finalidade de otimizar o tempo utilizado nos trabalhos e comunicações e ganhar eficiência na questão física, integrando pontos de rede em diferentes localidades físicas. Então, a estrutura de rede, você tem que pensar nisso. Característica, flexibilidade, adaptabilidade, ok? Ela se adapta ao ambiente, aos ambientes dinâmicos aí, ela vai ser dinâmica. Então, essas são as estruturas organizacionais. Tem umas estruturas também, pode cair em concurso, essas caem mais, ok? Que a gente viu até agora. Mas as estruturas de Mitzberg, elas também podem cair aí, mas é bem tranquilo da gente analisar. Ele define alguns tipos de estruturas organizacionais que, quando caem em prova, causam grande confusão aos estudantes. A primeira delas é a estrutura simples, que, como o nome sugere, é de baixíssima complexidade. Mittberg chega ao extremo de dizer que, em certo sentido, ela não é uma estrutura, por possuir poucos controles de formalização, além de reduzido planejamento e padronização do trabalho. Uma estrutura simples, não é nenhuma estrutura para ele, pois possui poucos controles, poucas formalização. A estrutura burocrática mecanizada, é caracterizada por alta padronização do trabalho, com alta especialização nas tarefas operacionais. É a estrutura que mais se aproxima da burocracia weberiana, levando consigo todas as características burocráticas conhecidas. Também tem a estrutura profissional. Essa tem como principal mecanismo de coordenação a padronização de habilidades e conhecimentos, gerando especialização. O autor exemplifica como universidades e hospitais, nos quais os trabalhadores possuem a liberdade para executar seus trabalhos, ok? E, por fim, a estrutura aqui divisionada tem por principal mecanismo de coordenação a padronização de resultados e é caracterizada principalmente por ser uma estrutura com várias subdivisões, adotando essa forma como em decorrência de alta complexidade dos mercados e a alta diversidade dos produtos e serviços oferecidos pela organização, que merecem uma coordenação exclusiva e separada para cada, com cada divisão possuindo sua própria estrutura. E, por fim, a adocracia, ou estrutura adocrática, é aquela estabelecida para determinada finalidade definida, específica, buscando melhor alocação de recursos e competências para tal finalidade, com grande liberdade para membros da equipe desenvolverem suas competências. Então, essas são as estruturas aí de Mittberg, mas não são tão cobradas, ok? Não são tão cobradas. Mas é lembrar, estrutura simples, mecanizada, que tem a ver com a burocracia, a estrutura profissional, que busca a padronização das habilidades e dos conhecimentos, gerando especialização, a estrutura divisionada, que aparecem em várias subdivisões, e a estrutura adocrática, que é uma estrutura estabelecida por uma determinada finalidade específica, buscando a melhor alocação de recursos e competências para tal finalidade. Então, não se preocupem tanto com isso, mas vai aparecer em algumas questões aí, a gente vai resolvendo, porque realmente não é muito bom de lembrar isso aí. Vamos agora falar dos adjetivos, né? Vamos falar dos adjetivos. O que são adjetivos em português? É toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição, ok? Homem bom, qualidade. Menino traquina, defeito. Moça feliz, estado. Família rica, condição.
Então, são substantivos. Bom, traquina, feliz e rica. O adjetivo pode aparecer antes ou depois do substantivo. Linda moça ou moça linda. As flexões dos adjetivos, eles são flexionados em gênero, pode ser masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Em gênero, é bem fraco. O prato estava frio, se você falar a mulher estava fria, por exemplo, então vai mudar aí o gênero, né? Deve concordar em gênero com o substantivo que ele qualifica. Se o substantivo for masculino, o adjetivo deve ser masculino. Se o substantivo for feminino, o adjetivo deve ser feminino. O prato estava frio. Frio está concordando com quem? Com prato. Então, por isso que é masculino. A lasanha estava fria. Então, lasanha agora está concordando, ou frio está caracterizando lasanha. Então, fria, né? Porque é feminino. O atleta é rápido. A atleta é rápida. Veja que muda aí em gênero, ok? Concorda com o substantivo. Tem substantivos ou adjetivos que são biformes e adjetivos que são uniformes. Os que a gente viu, frio, fria, rápido, rápida, são biformes. Mas tem uns que são uniformes, glutão, ou tem uns que são uniformes. Esses uniformes servem para os dois, tanto para o masculino como para o feminino. Como frágil, simples, ruim, leal. Por exemplo, eu digo, a mulher é frágil, o homem é frágil. A mulher é simples, o homem é simples. A mulher é ruim, o homem é ruim. A mulher é leal, o homem é leal. Então, são uniformes. Aqui, portuguesa, glutona, glutão, brasileiro, brasileira, conquistador, conquistadora, são biformes, ok? Então, se aparece nas duas formas aí, uma forma masculina e uma forma feminina, é biforme. Se aparece uma única forma para os dois, é uniforme, beleza? Flexão de número, da mesma forma como o adjetivo se comporta em relação ao gênero, ele se comporta em relação ao número. Trata-se de uma questão de concordância. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo deve estar no plural também. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo deve estar no singular. Esse modelo se mostrou eficaz. Esses modelos se mostraram eficazes. Aquela cadeira é desconfortável, aquelas cadeiras são desconfortáveis. Veja que o adjetivo eficaz mudou aí para eficazes quando o substantivo modelo mudou para modelos, ok? Aquela cadeira é desconfortável, aquelas cadeiras desconfortáveis. O adjetivo mudou porque mudou aí o número de cadeiras, beleza? Flexão de grau, aqui é que a gente tem que estar ligado. Né? Ocorre variação de grau num adjetivo quando se quer intensificar ou comparar. Assim, um adjetivo pode apresentar dois tipos de grau. O grau comparativo, que compara qualidades, e o grau superlativo, que intensifica qualidades. Okay? O grau comparativo pode ser de superioridade, mais alta que, de igualdade, tão alto quanto, e de inferioridade, menos alto que. Então, quando você fala em grau comparativo, você está comparando um ser com outro, beleza? E ele pode ser comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Também tem o grau superlativo, e esse vai intensificar uma característica do substantivo. Essa intensificação pode ser dada de forma relativa ou absoluta. Se é de forma relativa, você vai intensificar uma característica de um substantivo em relação a um grupo, ok? O grau superlativo relativo é aquele que eleva algo em relação a um conjunto. Se ligue nisso. Por exemplo, essa árvore é a mais alta da praça. Se ligou? Essa árvore é a mais alta da praça. Então, esse é o grau superlativo, por quê? Relativo porque você está relacionando uma árvore com todas as árvores da praça. Então, esse é o superlativo de superioridade, beleza? Então, quer dizer que aquela árvore é mais alta do que todas as outras árvores. Se você dissesse que uma árvore é mais alta do que outra árvore, você estaria comparando. Mas quando você está falando em relação a um grupo, aí você está
fazendo uma relação de substantivo ou um grau superlativo relativo, beleza? E também pode ser de inferioridade quando fala essa árvore é a menos verde da praça, ok? Novamente, você está comparando uma com várias. E o grau superlativo absoluto, aí pode ser sintético ou pode ser analítico. Você intensifica, veja, é absoluto, você não tá relacionando com ninguém. Você intensifica aí uma característica de um substantivo. Ele pode ser sintético ou analítico. Olha aí, a árvore era altíssima, sintético, porque só usou uma palavra. A árvore era muito alta, aí é analítico, que usou mais de uma palavra. Ela é bela, ok? Então, isso aí seria o quê? Ela é muito bela. Seria o quê? Grau superlativo absoluto analítico, porque usou muito bela. Mas ela é belíssima, aí é grau superlativo absoluto sintético, usou só uma palavra. Então, e aí, para concluir, temos também a locução adjetiva, que é toda expressão com duas ou mais palavras que aparece no lugar de um adjetivo. Amor de mãe, por exemplo. Casa de campo, avaliação por mês. Veja, de campo, de mãe, por mês, são locuções adjetivas. A maioria das locuções ela pode ser substituída por uma única palavra, um único adjetivo. Por exemplo, amor de mãe, amor materno. Casa de campo, casa campestre. Avaliação por mês, avaliação mensal. E essas foram as informações aqui do dia 4, ok? Informações aqui do dia 4, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí o que vocês acharam. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.